Bem-vindos ao Noite Esportiva. Aqui, você vai ouvir histórias curiosas, divertidas e perfeitas para relaxar antes de dormir ou lavar aquela louça acumulada. Paixão, drama, vitórias e derrotas, tudo sobre esporte, contado no ritmo de uma boa fofoca. Então já se ajeita aí, que o Noite Esportiva vai começar. Hoje vamos falar sobre clubes brasileiros contra seleções nacionais, amistosos que desafiaram a lógica. Em meados do século XX, o futebol brasileiro viveu um período em que clubes podiam enfrentar seleções nacionais em amistosos oficiais. Eram jogos marcados por contextos únicos, inaugurações de estádios, datas cívicas ou necessidades de preparação para torneios. Ao contrário dos treinos recreativos de hoje, esses confrontos eram levados a sério e muitas vezes mudavam rumos de equipes e de competições. Na estreia do Mineirão, em 1965, o Palmeiras, vestindo a camisa da seleção brasileira, goleou o Uruguai. Em 1970, o modesto Bangu travou duelo contra o Brasil às vésperas da Copa, e o Americano de Campos, ainda em 1920, bateu a Celeste Olímpica. Esta narrativa mergulha nos bastidores dessas partidas e amplia o olhar para outros encontros marcantes mundo afora. Palmeiras contra Uruguai, 1965. Palmeiras foi o Brasil no Mineirão. Em 7 de setembro de 1965, dia da independência do Brasil, Belo Horizonte recebeu a festa de inauguração do estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão. Para dar pés ao evento, a antiga Confederação Brasileira de Desportos, CBD, convocou todo o elenco do Palmeiras, desde o técnico Filpo Nunes ao massagista, porque o Verdão era então o melhor time em atividade. Era a primeira vez que um clube vestiria oficialmente a camisa da seleção brasileira. Do outro lado estava um Uruguai invicto, já classificado para a Copa de 1966 e recheado de craques como Manicera, Cinco Negri, Varela e Vitor Espárrago. A chuva fina e o Mineirão lotado deram um clima épico à partida. Com camisa amarela e calção azul, o Palmeiras dominou a Celeste e goleou por 3-0. O troféu da Taça Independência, conquistado pela seleção palmeirense, ficou na CBD por 23 anos e só foi entregue ao clube em 1988. Foi também o jogo em que Djalma Santos completou a 90ª partida pela seleção. A imprensa tratou o duelo como confronto de gigantes e a convocação de um clube inteiro evitou desfalques a Santos e Botafogo, reforçando a força do elenco palmeirense. Curiosamente, o argentino Filpo Nunes tornou-se um dos poucos técnicos estrangeiros a dirigir a seleção brasileira. Americano contra Uruguai, 1920, e Americano contra Brasil Amador, 1975. Voltando no tempo para 1920, em Campos dos Goytacazes, o Americano Futebol Clube recebeu a seleção uruguaia num amistoso que marcava o fim da passagem da Celeste pelo Campeonato Carioca. Contra todas as expectativas, o time do interior fluminense venceu por 3-0. 2 anos depois, aqueles mesmos uruguaios seriam campeões olímpicos, o que dá ainda mais brilho à façanha do americano. Décadas depois, em 14 de julho de 1975, o mesmo clube protagonizou outra festa, a reabertura do estádio Godofredo Cruz. Para comemorar a reforma, convidou-se a seleção brasileira de amadores. O duelo terminou em 1-1 e serviu de vitrine para atletas locais, mostrando novamente que pequenos clubes podiam encarar seleções. Esses encontros celebraram obras e reforçaram o orgulho de uma comunidade que viu seu time fazer história tanto contra campeões olímpicos quanto contra os futuros talentos da seleção. Bangu contra Brasil, 1970. O amistoso que mudou o destino da seleção. Às vésperas da Copa do Mundo de 1970, um pedido do patrono banguense Guilherme da Silveira Filho, a João Avelange, então presidente da CBD, rendeu ao Bangu um jogo-treino contra a seleção brasileira. Em 14 de março, no acanhado estádio Moça Bonita, não houve venda de ingressos. Só os operários da fábrica, sócios e a imprensa puderam assistir. Era um teste para a seleção e um gesto de amizade em tempos menos comerciais. Quase 20.000 curiosos foram ver Pelé, Rivelino e Jairzinho. Para surpresa geral, o Bangu saiu na frente aos 25 minutos com um chute violento de Paulo Mata. No segundo tempo, o técnico Flávio Costa poupou titulares e encheu o time de reservas. Jairzinho empatou para a seleção, que não conseguiu virar. A partida terminou 1-1, e a massa não perdoou,
mandou um coro irônico para cima do técnico João Saldanha. 3 dias depois, a pressão foi tanta que Avelange dissolveu a comissão técnica e demitiu Saldanha, chamando Mário Zagallo para comandar o time rumo ao tricampeonato. Esse amistoso de bairro acabou mudando a história da seleção, mostrando como um jogo sem grandes pretensões pode ter consequências gigantes. Nos anos 50-70, o calendário era menos congestionado e o futebol ainda não era completamente mercantilizado. O Curiosidades do Futebol Brasileiro lembra que clubes brasileiros chegaram a enfrentar seleções nacionais porque havia flexibilidade nos calendários e a comercialização era limitada. Diferentemente de treinos atuais, esses amistosos tinham caráter oficial e valiam troféus ou prestígio. Os atletas encaravam as partidas com seriedade, pois sabiam que suas atuações poderiam influenciar convocações futuras ou mudar trajetórias, como no caso do Bangu em 1970. Algumas curiosidades e fatos engraçados. Taça guardada por décadas. O troféu conquistado pela seleção Palmeiras em 1965 ficou na CBD por 23 anos. Só em 1988 Palmeiras recebeu oficialmente a taça. É um dos poucos casos em que um clube recebeu um troféu ganho pela seleção. Treinador estrangeiro. O argentino Filpo Nunes comandou o Palmeiras na goleada de 1965, tornando-se um dos raros estrangeiros a dirigir a seleção brasileira. Gol contra que mudou o técnico. No amistoso Bangu contra Brasil, um zagueiro banguense, Moraes, marcou contra ao cortar cruzamento de Paulo César, definindo o empate. O lance contribuiu para a demissão de Saldanha e a ascensão de Zagallo. Clube do Interior contra campeões olímpicos. A vitória do americano sobre o Uruguai em 1920 ganha contornos de lenda porque a Celeste seria campeã olímpica pouco depois. Futebol operário. O amistoso contra o Bangu ocorreu em dia de semana e muitos jogadores de fábrica foram liberados do trabalho para assistir. Havia clima de festa de bairro, mas o jogo teve consequências nacionais. Aqui vão alguns confrontos semelhantes que aconteceram pelo resto do mundo. O Barcelona contra Brasil, 28 de abril de 1999. Para celebrar o centenário do clube, o Barcelona recebeu a seleção brasileira no Camp Nou em 99. O time catalão, treinado por Louis van Gaal, enfrentou o Brasil comandado por Vanderlei Luxemburgo em sua estreia. O jogo reuniu estrelas globais e teve chuva em boa parte do tempo. Ronaldo, então jogador da Inter mas ex-Barça, abriu o placar para a seleção após driblar o goleiro Rudi Esp. Luiz Henrique empatou para o Barça graças à falha do goleiro Rogério Ceni. Rivaldo, que atuava no Barcelona, voltou a marcar pela seleção, e Philippe Cocu fechou 2-2 aproveitando outra falha de Ceni. A partida mostrou que até gigantes europeus convidavam seleções para comemorações e que os jogadores podiam atuar contra seus clubes. Arsenal contra a França, 14 de fevereiro de 1989. No meio da temporada de 8889, o técnico Michel Platini precisava preparar a França para enfrentar a Escócia nas eliminatórias da Copa de 90. Em vez de jogar contra seleções, escolheu enfrentar o Arsenal, que brigava pelo título inglês. Platini afirmou que jogar contra o Tottenham seria parecido com enfrentar uma equipe continental e preferiu os Gunners por possuírem estilo mais britânico. A escolha se mostrou equivocada. O Arsenal venceu com gols de Martin Reis e Alan Smith, e a França falhou na sua campanha, ficando fora do Mundial. A partida terminou 2-0 para o Arsenal. México contra Real Madrid, 24 de maio de 1990. Durante a Copa de Nações Campeão de 90, realizada em Los Angeles, a seleção mexicana enfrentou o Real Madrid no Memorial Coliseum e venceu por 3-1. A competição, patrocinada por uma marca de cigarros, reuniu clubes e seleções num formato experimental. A vitória mexicana é lembrada como um dos raros triunfos de uma seleção sobre um gigante europeu em solo neutro. Em 1949, México já havia encarado o Real em Chamartín e foi goleado por 7-1. O resultado de 1990 mostrou a evolução da equipe e serviu de preparação para competições continentais. Os amistosos entre clubes brasileiros e seleções nacionais ocorreram em um tempo em que o futebol era menos comercial e o calendário permitia ousadias. As partidas analisadas mostram que esses confrontos iam além do entretenimento. Serviam para inaugurar estádios, prestigiar clubes, preparar seleções ou até decidir rumos de Copas do Mundo.
O Palmeiras representando o Brasil contra o Uruguai, o americano enfrentando a Celeste Olímpica, e o Bangu desafiando a seleção às vésperas do Tri, provam que clubes podiam superar fronteiras e vestir a camisa nacional. Hoje, com calendários lotados e contratos milionários, confrontos assim são raridade, mas as histórias continuam a inspirar a imaginação dos torcedores e a mostrar que, por um breve período, a magia do futebol permitiu desafios improváveis. E se você curtiu essa história, já sabe. Deixa o like, compartilha com aquele amigo ou amiga que ama esportes e, claro, se inscreve no canal. Aqui sempre tem mais histórias curiosas, engraçadas e até aquelas que ajudam a relaxar antes de dormir. Obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.